Fala galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, mandaram aqui uma dúvida pra gente perguntando sobre somas infinitas de raízes. E é esse o assunto que nós vamos ver hoje. Se liga aí. E sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil. Galera, e aquele acordo nosso de começo de vídeo, né? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. Pessoal, seguinte, pediram pra gente, professor, fala ali sobre a ideia de soma de raízes infinitas. Como assim, professor? Um exemplo seria este aqui. Então, a gente tem ali essa ideia desta soma, ok? Então, como que a gente pode trabalhar com essa ideia aqui? Como que eu posso trabalhar tendo esta soma de termos, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aquilo ali, se eu tenho a ideia de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 2 e assim sucessivamente com termos todos lá na parte interna. Como que eu trabalho com isso, professor? Como a gente vai trabalhar com isso daqui dentro de um exercício, tá? Galera, o que nós temos ali? Independente se o valor que eu tenho, a ideia aqui sempre é trabalhando raízes que a gente não conhece, né? Por quê? Até porque se for raízes que a gente conhece, quando for aumentando essas somas, vai cair ali em ideia de valores desconhecidos. Então, qual que vai ser a nossa movimentação nisso daqui? Qual que vai ser a nossa ideia dentro disso daqui, tá? A gente vai trabalhar da seguinte forma, olha lá. A gente vai trabalhar assim. Deixa eu pegar aqui e dar uma alteradinha aqui. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma, galera, olha aqui comigo. A gente vai ter lá assim, como eu não sei o valor disso daqui, geralmente um valor desconhecido, a gente vai lá e chama de x, né? Então, quem vai ser o meu x? Vai ser essa raiz de 2 mais a raiz de 2, dentro daquilo ali, né? Mais a raiz de 2 e assim sucessivamente. Esse carinha aqui. Todas as raízes, uma dentro da outra. Beleza. Ok. Uma das formas da gente manipular ali a ideia de uma raiz não é elevar isso ao quadrado? Então eu vou elevar ambos os lados da minha igualdade ao quadrado, tanto esse lado como o outro. Ao elevar ao quadrado, então eu vou ter ali todo o meu primeiro termo ao quadrado, ou de uma forma mais simplória, a primeira raiz quadrada a gente vai conseguir eliminar com aquele quadrado. Então eu vou ter o seguinte, o que a gente vai ter ali? O meu x ao quadrado, ele vai ser igual a... Essa primeira raiz quadrada, como foi eliminada, vai ficar 2 mais... E aí eu continuo com as raízes. Raiz quadrada de 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 2 mais sucessivamente essa soma. Até porque aquilo ali é uma soma infinita, certo? Beleza. Tá, professor, e aí? A gente vai elevar ao quadrado novamente? Não precisa, né, pessoal? Porque se eu elevar ao quadrado novamente, aí ali eu vou ter elevado a quarta, a sexta, e não é o que nós queremos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nota que esta parte, deixa eu colocar ela aqui em destaque, quem é esse carinha aqui? Todo esse pedaço. Isso aqui não foi o que a gente chamou de x no começo? O meu x não era essa soma de raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2? Então, tudo isso não era o nosso x inicial? Sim. Então, na verdade, nós ficamos com x ao quadrado igual a 2 mais x. Esse cara é o nosso x, lá do começo, certo? Eu chamei aquilo ali de x. E depois fui elevar ao quadrado, ok? Uma pausa para a gente comentar isso daqui. Por quê? Vocês vão ver aí pela internet outras formas de resolução falando que o resultado disso daqui é sempre o número que está lá dentro. Então, as raízes de somas infinitas de 2 vai dar 2. As de 7 vai dar 7. As de 11 vai dar 11. E isso não vai acontecer sempre, por quê? Não gosto de falar mal dos meus colegas matemáticos, mas a gente também tem que trazer aqui a matemática de uma forma correta para vocês, certo? Qual é o caminho de alguns que já me mostraram
chegando a esse resultado. A pessoa chama aquilo ali de x? Sim. Só que aí, ao invés de fazer por onde boa parte de vocês já deve ter imaginado que vai virar aquilo ali, uma equação de segundo grau, o pessoal vem e divide o meu valor por esse x. Divide ambos os valores por x. Não posso fazer essa manipulação, galera, porque esse x ele é uma soma de valores infinitos. E como o meu x tende a infinito, aqui eu vou só comentar, tá? Mas quando eu estou dividindo por números cada vez maiores, pensa comigo, se eu divido 2 por 2, ele dá 1. Se eu divido 2 por 3, ele vai dar um valor menor. Se eu divido 2 por 4, ele vai dar um valor menor ainda. Ou seja, quanto maior o denominador, menor é nosso resultado. Sem entrar nesse assunto. Mas se esse x é um valor que é uma soma infinita, ele está indo para infinito, o meu resultado ele vai diminuir o máximo possível, então ele vai tender a zero. Ali entraria ideias de limite, tá? Mas, de toda forma, esse é um raciocínio que, por esse motivo, o cálculo por esse caminho fica errado. Agora, o que a gente tem? Organizando aquilo ali, eu vou ter que x² menos x menos 2 igual a zero. Então, professor, aquela coisa feia virou uma equaçãozinha de segundo grau? Sim, e a gente vai resolver ela aqui na outra tela. Vamos lá. x² menos x menos 2 igual a zero. Então, nós vamos ter o seguinte: delta e Bhaskara, soma e produto, o caminho que você preferir. Vamos lá. Então, eu vou fazer por delta e Bhaskara, que geralmente é o que o pessoal gosta, né? Então, o nosso delta é b² menos 4ac. Então, o delta fica sendo ali, o nosso b é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é 2. Então, o nosso delta fica sendo ali o seguinte, na verdade, né, o c é menos 2, perdão, já corrigimos. 1 menos com menos mais, 4 vezes 1 vezes 2, 8. Então, o nosso delta é 9. Vamos lá para a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, quem é nosso x? Menos o b, que já é menos 1, mais ou menos a raiz de 9, 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui o nosso x ali vai ficar menos com menos mais 1 positivo, mais ou menos raiz de 9 é 3, e 2 vezes 1, que é 2. Então, o nosso x, uma linha, x1, eu vou pegar ali a parte positiva. Então, 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. X duas linhas, 1 menos 3 sobre 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, temos esses dois valores. Mas, lembra o que a gente chamou de x lá no começo, galera? Isso aqui é claro, sempre pensando nos reais. Quem é nosso x? Nosso x não é a soma de valores que estão em raízes quadradas? Então, sendo uma raiz quadrada, tem como eu ter resultado dele ali um número negativo? Não temos. Por isso, aqui a gente vai descartar o resultado negativo. E aí a gente vai ficar só com a nossa resposta positiva. Então, qual que é a nossa resposta daquela coisa feia? O nosso resultado, a nossa resposta, aquele cara todo vale 2. Mas, professor, você falou que não daria o mesmo resultado das raízes. Eu disse que nem sempre daria. Neste caso, por conveniência, eu peguei um valor que, na hora que eu fizesse ali a raiz, o resultado seria o próprio 2. E aí eu deixo como desafio para você colocar aí nos comentários o resultado. Faça o mesmo exercício, mas, ao invés de ser dessa forma, coloque um 7, por exemplo. Veja se o resultado vai dar 7. Por este caminho, por esse método que a gente usou, ok? Vejo vocês no próximo vídeo e a gente se vê por aí. Até a nossa próxima aula, galera. Valeu!